Vamos lá? Estávamos falando do Zezinho, lembra? O Zezinho quer construir e a administração falou, ó, Zezinho, tem muita gente construindo na sua rua, né? Vai devagar aí. A administração não pode fazer isso, não. A licença administrativa é um ato vinculado. Sendo ato vinculado e o particular preencher os requisitos, o que a administração tem que fazer? A administração tem que licenciar. Porque o particular preencheu as condições, os requisitos necessários para a licença. A licença é ato vinculado. Não há o que ser feito. Tem que licenciar, ponto final. Perfeito? Licença para construir, licença para exercício de profissão. Preencher os requisitos? Preenchi. Está aqui sua licença. Ah, mas eu achei, administrador, você não tem que achar. Dá a licença e ponto final. Maravilha. Ato vinculado. A autorização é exatamente o oposto. Como assim o oposto? A autorização é ato discricionário. O administrador acorda, não está lá de muito bom humor, o chuveiro dele queimou. Esses dias eu tomando banho, o chuveiro não queimou não, o chuveiro explodiu e passa uma labareda de fogo por cima da minha cabeça, mais ou menos 6h40 da manhã. Pensa que a alma quase abandona o corpo. Sabe quando a alma quase abandona o corpo? Amigo, se tivesse filmado aquilo, olha, ia ser a videocassetada. Saber que o lazarento do chuveiro vai resolver explodir antes das 7 da manhã? O coração quase saiu pela boca. Não foi fácil não. Pois eu ria sozinho, né? Mas o medo. Nunca mais entrei naquele banheiro, pelo menos por um mês eu não passava mais por ali. Isso é coisa, gente. O chuveiro explode antes das 7 da manhã, como é que você começa o teu dia? Começa desesperado, né? Pois é. Imagina que o administrador, tal qual aconteceu comigo, o chuveiro dele explodiu e só viu passar a labareda de fogo. Sai todo ensaboado do banho, que é a situação ridícula. Não tá de bom humor. Acordou mal. Chega lá na administração pública e fala, não autoriza mais ninguém, não. Chega que eu estou cansado de ficar dando autorização. Pode, pode. A autorização é um ato unilateral. Se a autorização é ato unilateral, pode autorizar ou não. E acima de tudo, ela é discricionária. Existe margem de liberdade. A administração, por razões de conveniência ou oportunidade, pode autorizar? Pode autorizar. Como pode também não autorizar. Não é conveniente, não é o momento oportuno, não autorizo. A grande distinção entre a licença e a autorização, esqueça ainda de uso de bem público, entre essas duas, é que a licença é vinculada. Preencher os requisitos, você tem direito à licença. A autorização não tem como vincular a administração. Ela é discricionária. A autorização de polícia, por exemplo. A administração pode ou não autorizar. Agora vamos melhorar. Vamos falar da autorização, cuidado, de uso de bem público e depois vamos trabalhar com a permissão de uso de bem público. O que eu quero dizer com isso? Tanto a autorização, e é mesmo conceito, só no final que muda. Tanto a autorização quanto a permissão de uso de bem público são unilaterais. Então, parte da administração, se ela quiser, porque são discricionárias. Existe uma margem de liberdade. Unilaterais, discricionárias e precárias. Se amanhã ou depois for retirada a autorização, se amanhã ou depois for retirada a permissão, gera ao particular o direito de receber a indenização do Estado? Não. Então, até aqui não tem a menor diferença. Seja uma autorização de uso de bem público, seja uma permissão de uso de bem público, é a mesma ideia. Elas são unilaterais, são discricionárias e são precárias. Fácil. Entretanto, se for autorização de uso de bem público, prepondera o interesse do particular, enquanto, se for permissão de uso de bem público, agora prepondera o interesse de quem? Agora prepondera o interesse da coletividade. Lá em Belo Horizonte tem um mercado central. Curitiba, aqui em São Paulo, nós temos mercados municipais. Aquele é um espaço público e suponha que eu tenho interesse de lá colocar uma banca, um box para comercializar qualquer coisa. Claro que eu quero ter lucro. Claro que ali eu vou empreender, mas o interesse maior é da coletividade. Então, o correto é chamar do quê? De uma permissão de uso de bem público. Agora,
Se você é do interior, você sabe o que eu estou dizendo, quermesse. Ou então, época de Copa do Mundo, os particulares vão se reunir para assistir ao jogo da Copa do Mundo na rua. Claro, vai ter que interromper o trânsito de veículos, né? Evidente. Isso é o quê? Isso já é autorização. Porque na autorização, a grande característica da autorização de uso de bem público é que prepondera o interesse do particular. Enquanto que na permissão de uso de bem público, vai preponderar o interesse de quem? Vai preponderar o interesse da coletividade. Box no mercado municipal, no mercado central, é o quê? É permissão de uso de bem público. Autorização para assistir a um jogo da Copa do Mundo e paralisar o trânsito por alguns momentos, né, algumas horas naquela rua, é autorização de uso de bem público. Aí em Curitiba aconteceu uma situação interessante. Agora isso, nós temos uma cidade que será sede da Copa do Mundo, e aí o que aconteceu? Aconteceu que a rodoviária está sendo reformada. Ótimo. O que houve? Houve que aqueles indivíduos que estavam ali com suas lanchonetes, bares, quiosques, etc., tiveram que deixar o prédio para a administração pública entrar, fazer a reforma, demolir o que fosse necessário, etc. E depois, se a administração quiser, o pessoal voltaria. E virou uma confusão, porque eu só saio daqui com a minha indenização, porque eu não sou obrigado a sair, aquele rolo todo. Não conseguiram pelas vias amigáveis. Num determinado momento, chegou a autoridade e falou, gente, pica a mula, vaza. Não, não vamos sair, vou usar a força. Por quê? Porque quer seja, e muitas vezes os municípios, as prefeituras utilizam da terminologia equivocada, quer seja uma autorização ou quer seja uma permissão de uso de bem público, ela é sempre precária. Você não tem direito à indenização. Entraram num acordo, montaram barracas no estacionamento, colocaram lá o pessoal, conversaram com a Secretaria de Abastecimento, deram uma melhorada na infraestrutura, mas o espaço foi esvaziado. E tem que ser assim. Por quê? Porque senão eu vou desqualificar, descaracterizar a própria natureza jurídica do ato. Aí a FGV cobrou uma questão interessante. O João, ele trabalhava dentro do espaço público, naquele conhecido, né, carinhosamente por camelódromo. Geralmente mulheres e moleques adoram. As mulheres para comprar bolsa, perfume, cremes, e os moleques para comprar videogame, jogo, aquela confusão. Tá bom. Ele trabalhava no camelódromo e a questão dizia que ele tinha uma autorização de uso de bem público. Maravilha. Isso era no município do Rio de Janeiro. A prefeitura resolveu reformar o espaço e cancelou a sua autorização. Primeira pergunta, pode a prefeitura, pode o município praticar esse ato? Pode, pode. É unilateral, é discricionário e ainda. Aí perguntava, João tem direito à indenização? Não, porque ela é precária. E a terceira pergunta, amanhã ou depois, se João requerer nova autorização, a administração é obrigada a autorizá-lo? Não. Por quê? Por ser unilateral, por ser discricionária e por ser precária. Quando você analisa todo esse conceito, você chega a uma resposta muito fácil. Não tem como você compelir, não tem como você obrigar o Estado a autorizar ou a permitir o uso de um bem público. Maravilha? Joia? Então tá ótimo. Era isso que eu queria que você entendesse em relação à autorização e em relação à permissão de uso de bem público. Vamos para frente. Portaria e circular. Nunca mais você esquece. Chegou na portaria do prédio. Tá bom. A pessoa que ali está sabe que você é alguém e é alguém determinado, concorda? Porque tanto a portaria quanto a circular, elas estão voltadas a normas, a ordens internas. Tanto a portaria quanto a circular estão voltadas a ordens, a manifestações internas. Só que na portaria, as pessoas que serão atingidas são determinadas. Anote aí, na portaria, as pessoas que vão ser atingidas por essas normas internas são determinadas, são pessoas individualizadas. Ótimo. Na circular, essas normas internas vão atingir todos que estejam na mesma situação. Vão atingir todos que estejam na mesma situação. Como assim? Vamos supor que eu vou estabelecer o horário de funcionamento aqui da repartição. Eu não sei quantos estarão interessados nesse horário de funcionamento,
Mas todos que quiserem acessar a repartição, todos que aqui desejarem ingressar, vão ter que cumprir com o horário, não é? Então isso é mediante, tecnicamente falando, circular. Portaria, eu vou manifestar agora para pessoas determinadas. Lembra da portaria do prédio? Ó, o fulano está aqui, quer subir, ele é uma pessoa determinada. Beleza. Por desencargo de consciência, não é muito cobrado, mas às vezes, em provas das carreiras policiais, vira e mexe isso cai. Coloca para mim 2 lembretes. Primeiro lembrete, ordem de serviço. Anota lá, ordem de serviço. O nome já é autoexplicativo. Ordena o serviço. Ordena o serviço. O órgão, quando expede uma ordem de serviço, ele está ordenando a prática daquela atividade, a realização daquele serviço. Então, assim, isso vira e mexe cai muito voltado a quem vai seguir carreiras policiais. Ótimo. Além da ordem de serviço, você vai incluir para mim um outro ponto, só um lembrete. Anota lá para mim, por gentileza, além da ordem de serviço, que é uma ordem para realizar o serviço, o órgão assim determina, você vai anotar também o ofício. O que é ofício? Tecnicamente falando, o ofício é uma comunicação entre autoridades ou é uma comunicação entre a autoridade e o particular. Então, o ofício é uma comunicação entre autoridades ou é uma comunicação entre a autoridade e o particular. Vou oficiar a telefônica para ela me passar todos os dados daquele processo lá. Isso é um ofício, tá? É uma comunicação ou entre autoridades ou entre a autoridade e o particular. Fácil? Maravilha? Então pronto. Era só o lembrete, tá? Só a título de lembrete, porque em geral não cai, tá? Em geral não cai, a não ser nessa carreira específica que eu lhe disse. Convalidação do ato administrativo. Isso é bem bacana, é fácil, mas tem tanto desdobramento, tem tanta característica que muita gente se embanana. Pergunto, todo e qualquer erro, toda e qualquer pisada na bola, pode e permite uma segunda chance? Sala de presencial, sempre pergunto para a mulher. Se um homem amado, numa sexta-feira, deixa você em casa às 7 da noite, tá com aquela tosse de cachorro, igual o Jefferson, fala que não está bem, que não está legal, que as coisas não estão bacanas, que ele quer ficar um pouco em casa, sozinho, no escuro, que o celular acabou a bateria, que ele está sem carregador. E mesmo que tivesse carregador, o celular não está funcionando. E olha que interessante e incrível, bem naquele final de semana, a operadora resolveu cortar a linha telefônica da casa dele. Ele está incomunicável. E ele também não quer dirigir, parece que ele se sente mal, um pouco tonto, é com labirintite, não sei, nunca me senti assim, mas não estou bem. Sexta-feira, 7 horas da noite. De repente, nós temos um novo anticristo, né? As mídias sociais. De repente, a menina está lá em casa, feliz da vida, cantarolando, olha o Facebook, né? E lá vê uma foto marcada com um homem amado, rodeado pelos seus melhores amigos, cheio de piriguete. O que aconteceu ali? Um sequestro relâmpago. Os amigos foram até a sua residência, Jefferson está rindo, porque isso acontece direto. Sequestraram o indivíduo, levam a balada, marcam ele no Facebook e diz, ou você paga resgate, ou a sua mulher vai lhe dar um pé na bunda. O que o homem pensa? Eu, sem a mulher amada ao meu lado, é preferível morrer. Pois é, traição com a sua melhor amiga, ou pior, com a sua inimiga maior de todas, sua arqui-inimiga. Dá para dar uma segunda chance? O exemplo é meu, tá bom? Então não tem como dar a segunda chance. Cristal trincou, ou às vezes se espatifou, não adianta usar Durepox para colar, porque não fica bom nunca mais. Pois é, atos administrativos é a mesma realidade, é a mesma coisa. Por quê? Uns podem ser convalidados e outros não. Na nossa próxima aula eu retomo daqui para que nós então entendamos qual é, do fundo no fundo, o vício sanável e o vício insanável, tá joia? Fica com Deus e até nossa próxima aula.